Durante anos, eu achei que o amor doía. Que se eu sentisse cansaço, se me sentisse usada, ou esquecida, era só porque eu não estava tentando o suficiente. Me ensinaram que família é tudo, mas nunca me disseram que o preço podia ser a minha sanidade. Até o dia em que eu precisei escolher entre continuar agradando todo mundo, ou finalmente me salvar. Meu nome é Mariana. Eu sempre fui aquela que passava despercebida. A filha que não dava trabalho, que aprendia a se virar sozinha, que nunca exigia nada além do necessário. Enquanto meus pais exaltavam a presença carismática do meu irmão, eu aprendi a me contentar com o silêncio. E com o tempo, comecei a achar que talvez fosse assim mesmo. Que meu papel era esse, ficar nos bastidores da própria vida. Na festa de 30 anos de casamento dos meus pais, tudo isso ficou ainda mais claro. Eu cheguei com um vestido simples, de um tom que nem me lembro agora. Cumprimentei as pessoas com um sorriso leve, aquele sorriso que não chama atenção demais, nem de menos, só o suficiente para não ser notado. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo é que, na minha família, aparecer demais incomoda. Mas naquele dia, algo dentro de mim já estava diferente. A festa era no salão do prédio onde eles moram. Uma decoração exagerada, do jeito que minha mãe gosta. Muita comida, música alta, parentes distantes fingindo proximidade e brindes sendo preparados como se aquilo fosse uma cerimônia sagrada. Eu me sentei em uma mesa no canto, como sempre. Sozinha. Observando. Sentindo aquele aperto conhecido no peito, o de não pertencer. Até que chegou o momento dos discursos. Meu pai pegou o microfone primeiro, falou com aquela entonação falsa de apresentador de programa de auditório. Contou histórias antigas, fez piadas que ninguém achou engraçadas, mas todo mundo riu. Depois passou o microfone para o meu irmão, Rafael, o eterno orgulho da família. Rafael foi ovacionado antes mesmo de começar a falar. Quando abriu a boca, encenou um choro contido, agradecendo aos nossos pais por tudo, dizendo que se hoje ele era alguém, era graças a eles. Disse que ajudava financeiramente, sempre que podia, e que isso era sua forma de retribuir. Minha mãe chorava. Meu pai enxugava os olhos com um guardanapo. Os convidados aplaudiam comovidos. E eu sentia minha garganta secar. Aquilo foi como uma bofetada. Porque há 2 anos eu vinha bancando tudo, conta de luz, internet, mercado, aluguel, plano de saúde dos dois, até os mimos da minha mãe, aqueles cremes caros que ela dizia que não podiam faltar. Tudo saía do meu bolso. Mas ninguém sabia. Porque eu fazia em silêncio. Porque eu nunca fui boa em me exibir. Naquele instante, uma voz dentro de mim gritou: chega! Levantei devagar. Senti todos os olhares se voltarem para mim, talvez pela primeira vez. Caminhei até o palco, pedi o microfone com a mão trêmula. Rafael me olhou com aquele sorrisinho sarcástico de quem achava que eu ia apenas agradecer o discurso dele. Mas eu não agradeci. Eu contei a verdade. Na frente de todos. Contei que Rafael nunca pagou sequer uma conta. Que tudo o que meus pais têm hoje é sustentado por mim. Que nos últimos 2 anos, enquanto ele postava fotos viajando e comprando roupas de grife, eu estava parcelando boletos para manter os dois com dignidade. O silêncio foi sepulcral. Minha mãe se levantou num rompante, me chamando de mentirosa, dizendo que eu estava inventando aquilo por inveja. Meu pai mandou eu calar a boca. E Rafael? Rafael riu. Riu como se eu fosse uma piada. Como se meu desabafo fosse mais um dos meus momentos dramáticos, como ele costumava dizer quando eu chorava sozinha no meu quarto. Eu me senti nua. Ali, diante de dezenas de pessoas, minha verdade foi rejeitada. Meus sentimentos ridicularizados. Minha dor silenciada. E foi nesse instante, naquele palco improvisado, que eu decidi: eu não vou pagar mais por isso. Nunca mais. Desci do palco com as pernas trêmulas. Peguei minha bolsa, ignorei os chamados da minha tia, os cochichos, os olhares tortos. Entrei no carro e fui embora.
Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu saí com a cabeça erguida. Naquela noite, quando fechei a porta do meu apartamento, tudo parecia suspenso no ar. O silêncio ali dentro era diferente. Não o silêncio da solidão, mas o da libertação. Larguei a bolsa no chão, tirei os sapatos e sentei no sofá, ainda com o coração disparado. Eu sentia como se tivesse acabado de atravessar uma tempestade. E, de certa forma, tinha mesmo. Minha mente estava a mil repassando cada palavra dita, cada expressão chocada dos convidados, cada olhar de julgamento vindo da minha própria mãe. Você está louca, Mariana. Foi o que ela gritou antes de eu sair. E por um momento, eu me perguntei, será que estou mesmo? Mas aí lembrei de todas as vezes que eu abri mão de mim. Dos cursos que deixei de fazer para mandar dinheiro para eles. Das roupas que não comprei. Dos convites que recusei porque não tinha como bancar uma saída depois de pagar os remédios do meu pai. Lembrei da vez em que precisei fazer um tratamento dentário e minha mãe disse, mas isso pode esperar, seu pai está com a glicose alta. E eu esperei. Esperei por mim mesma, como sempre fiz. Na manhã seguinte, o celular estava cheio de mensagens da família. A maioria era crítica velada. Gente que nunca me mandava nem feliz aniversário, agora achando que tinha o direito de opinar sobre minha vida. Mas uma mensagem me pegou de surpresa, minha tia Clara. Ela sempre foi mais distante, mora em outra cidade, mas tinha um olhar que me confortava quando eu era criança. A mensagem dela era simples, você fez o certo. Estou aqui, se precisar. Eu chorei ao ler aquilo. Chorei porque não sabia o quanto precisava ouvir alguém dizer que eu não era louca. Que expor a verdade não era crueldade, era sobrevivência. E mais do que isso, era um ato de amor comigo mesma. Pela primeira vez em anos, eu estava escolhendo a mim. Mas, a culpa chegou no fim da tarde. Como uma sombra rasteira que entra devagar. Fiquei pensando no meu pai, no que ele estaria dizendo para a vizinhança. Se minha mãe já teria inventado alguma história para me desacreditar. Eu sabia que, na cabeça deles, eu era ingrata. Mesmo depois de tudo. A culpa é um veneno lento. E ela sempre foi minha companheira fiel. Passei os dias seguintes tentando manter a rotina. Fui trabalhar, respondi e-mails, finalizei relatórios. Mas algo dentro de mim estava quebrado. Um cansaço profundo se instalou, como se meu corpo finalmente tivesse permissão para parar. E foi aí que a ficha caiu, eu nunca tinha descansado. Nunca tirei férias de verdade. Nunca desliguei o celular por um final de semana. Sempre pronta para resolver alguma crise, para responder um urgente do meu irmão, para transferir dinheiro de madrugada porque minha mãe dizia que não tinha mais nada na geladeira. E o mais irônico? Eu não ganhava um obrigada. Nenhum como você está. A última vez que alguém da minha família me abraçou sem pedir algo em troca, eu nem lembro quando foi. Foi nesse clima de exaustão que uma amiga de infância me mandou uma mensagem. A Lívia. Nós nos afastamos com o tempo, mas ela viu algum comentário na internet sobre o escândalo da festa e resolveu me procurar. Marcamos de nos encontrar para um café. Naquele dia, ao reencontrá-la, eu me senti humana de novo. Lívia me ouviu com atenção. Sem interromper. Sem minimizar. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse: Você precisa cuidar da sua criança ferida. Aquela que cresceu achando que precisava ser útil para ser amada. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Porque era exatamente isso. Eu achava que precisava merecer o amor. Que ele vinha com recibo, com comprovação de esforço, com prova de sacrifício. E agora, eu estava diante do vazio de não ter mais para quem me doar. Ou melhor, eu tinha sim. Eu tinha a mim. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu comprei flores para mim mesma. Não por estar apaixonada por alguém, não para agradar visitas, não para enfeitar a casa no Natal. Comprei porque eu queria. E coloquei no vaso da sala com cuidado.
Fiquei olhando para elas como quem olha para uma nova versão de si. Frágil ainda, mas viva. Naquela noite, dormi com o coração leve. Com medo, sim. Com dúvidas, muitas. Mas com a certeza de que eu estava no caminho certo, o caminho de volta para mim. Nos dias que se seguiram, algo dentro de mim começou a se reacomodar. Não como quem se ajeita num sofá confortável, mas como quem volta para casa depois de muito tempo fora e percebe que tudo está empoeirado, fora do lugar, estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Era como me olhar no espelho pela primeira vez em anos e me perguntar: quem é você, Mariana? Eu me olhava de verdade. Sem maquiagem, sem filtro, sem pressa. E me estranhava. Porque durante tanto tempo minha identidade se confundia com o que eu fazia pelos outros. A filha que resolvia tudo. A mulher que trabalhava além do horário. A irmã que emprestava dinheiro. A prima que cedia o quarto nas festas de fim de ano. A funcionária exemplar. A que não podia dizer não. A que era forte. Mas ali, sozinha na minha casa, descobri que ser forte tinha me destruído aos poucos. Que essa armadura, que tantos admiravam, era na verdade um fardo insuportável. E que eu não aguentava mais. Comecei a escrever. Não com a pretensão de publicar, mas como quem sangra no papel me forcei a lembrar da infância. Da primeira vez que senti culpa por algo que não era meu. Eu devia ter uns 8 anos. Meu irmão quebrou um vaso na sala, mas fui eu quem levou a bronca porque eu era mais velha, deveria ter evitado. Foi ali que aprendi que o silêncio era mais seguro do que tentar me defender. E quantos silêncios eu acumulei desde então? Silêncios que gritavam por dentro, que me faziam engolir o choro no banheiro do trabalho, que me deixavam com o peito apertado nas reuniões de família. Silêncios que doíam na pele, no estômago, nas noites insones. Porque a dor emocional, quando não é tratada, vira doença. E eu estava doente. Não no corpo, ainda, mas na alma. Decidi procurar uma terapeuta. Algo que sempre quis, mas minha mãe dizia que era coisa de gente fraca. Ela acreditava que lavar uma louça ou rezar um terço curava qualquer tristeza. E talvez para ela curasse. Mas para mim, não. Eu precisava de mais. Na primeira sessão, me senti desconfortável. Era estranho falar sobre mim sem me justificar. A terapeuta, uma mulher de voz calma chamada Renata, apenas ouvia. Sem pressa, sem julgamento. No fim da conversa, ela disse algo que me acompanharia pelos dias seguintes. Você não precisa mais pedir permissão para ser você. E aquilo mexeu comigo. Porque era exatamente isso que eu fazia, pedia desculpas por existir. Por estar cansada, por querer um tempo para mim, por não atender ligações da família, por não enviar aquele pix urgente pro meu irmão de novo. Eu vivia em estado de dívida emocional. Como se nunca fosse o suficiente. Com o tempo, comecei a colocar limites. Pequenos, no início. Não responder mensagens na hora. Não atender ligações durante o expediente. Não explicar demais. E, principalmente, não me culpar por isso. Claro que a reação não foi boa. Minha mãe mandou áudios longos, alternando entre o drama e a acusação. Disse que eu estava me deixando levar por gente que quer me afastar da família. Que essas ideias modernas estavam me contaminando. E no fim, o golpe final: você vai nos abandonar como seu pai foi abandonado pelo irmão dele. A manipulação vinha disfarçada de lembrança familiar, de moralidade, de honra. Mas eu já começava a enxergar por trás das palavras, o controle. A tentativa desesperada de manter o velho padrão funcionando. Só que dessa vez eu não me curvei. Respirei fundo, esperei um dia e respondi com calma. Mãe, eu não estou te abandonando. Só estou cuidando de mim. E eu espero que um dia você consiga entender isso. Enviei. Silêncio. Mas diferente das outras vezes, esse silêncio não me sufocou. Me deu paz. Porque eu tinha falado a minha verdade.
sem gritar, sem me culpar. Pela primeira vez, eu tinha me escolhido. E a vida, como sempre, respondeu. Uma editora pequena entrou em contato por causa dos textos que eu estava publicando num blog pessoal. Sim, eu tinha criado um. Ali, escrevia sobre essa jornada de libertação. Nada muito elaborado. Só verdades cruas e sinceras. E ao que parece, muita gente se identificava com elas. Eles queriam transformar aquilo num livro. Eu ri, meio nervosa. Disse que não me via como escritora. E a resposta foi simples. Mas você está escrevendo. E está tocando pessoas. Isso já é ser autora. Eu desliguei a chamada tremendo. Pela primeira vez, algo que era só minha dor, minha história, meu processo, estava se transformando em algo maior. E eu entendi, ali, que talvez minha vida pudesse ter outro sentido além de servir aos outros. Talvez eu pudesse criar algo só meu. Sem peso. Sem dívida. Sem culpa. Com o tempo, percebi que minha história não era só minha. A cada e-mail, comentário ou mensagem que eu recebia no blog, ficava mais claro, milhares de mulheres se viam em mim. Cada uma com seus próprios traumas, com suas feridas abertas, suas famílias disfuncionais e seus silêncios. E, como eu, muitas achavam que estavam exagerando. Que talvez fossem sensíveis demais. Egoístas, ingratas. Comecei a dar nome ao que eu sentia: abuso emocional, gaslighting, chantagem afetiva, sobrecarga invisível. Termos que antes pareciam distantes agora eram meu vocabulário cotidiano. E, mais do que isso, eram uma lente nova sobre meu passado. Comecei a me lembrar de cenas que eu havia normalizado, mas que agora, sob essa nova luz, doíam de outro jeito. Lembrei da vez em que pedi ajuda para pagar minha faculdade porque estava trabalhando em 2 empregos e mal conseguia dormir. Minha mãe respondeu: "Você escolheu essa vida difícil, agora aguenta." Lembrei do meu aniversário de 30 anos, quando comprei um bolo simples só para não passar em branco, e meu irmão disse: "Você acha que tá comemorando o quê? Tá aí, sozinha, sem marido, sem filhos." Lembrei de todas as vezes que meu irmão pegou dinheiro emprestado e nunca devolveu, e quando eu cobrava, minha mãe dizia: "Ele é homem, ele tem mais despesas que você." E me deu raiva. Muita raiva por ter engolido essas coisas por tanto tempo. Por ter acreditado que isso era amor. Que era normal. Que era família. Mas essa raiva, longe de me consumir, me movimentou. Era como um motor ligado dentro de mim dizendo: "Chega." Eu já não era mais a mesma Mariana que saíra pela porta da frente com as malas nas mãos e o coração em cacos. Eu estava renascendo. E nesse processo, voltei a pintar. A arte, que um dia foi minha paixão, estava esquecida num canto da minha memória, soterrada por boletos, obrigações e julgamentos. Montei um pequeno ateliê na sala de casa, comprei tintas novas, e comecei a explorar a mim mesma em telas. Pintava madrugadas inteiras. Chorava enquanto o pincel deslizava pela tela. Ria sozinha quando uma imagem me surpreendia. Era como se cada quadro fosse um pedaço meu recuperado. Um grito, uma dança, uma história. E foi numa dessas noites silenciosas e coloridas que recebi uma mensagem de uma antiga colega da faculdade, a Júlia. Ela era curadora de uma galeria pequena no centro da cidade e, ao ver meus quadros nas redes sociais, perguntou se eu não queria participar de uma exposição coletiva. Meu primeiro impulso foi recusar. Não, imagina. Eu? Expor? Mas ela insistiu. Disse que a arte não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira. E isso eu tinha de sobra. Aceitei. Com medo, sim. Mas também com a sensação de que estava dizendo sim para mim mesma depois de anos dizendo sim para os outros. A exposição foi pequena, mas significativa. Gente que eu nem conhecia se emocionava diante das minhas telas. Me perguntavam o que eu queria dizer com cada cor, cada traço. E muitas vezes, eu mesma não sabia explicar.
Era algo que vinha de dentro, sem filtro. Era minha alma escorrendo tinta. No fim da noite, uma senhora se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Ela apontou para uma das minhas obras, uma mulher de costas, envolta por fios que a puxavam em várias direções, mas com um brilho dourado surgindo do peito. Ela disse: "Essa sou eu." E ver isso aqui me fez perceber que eu ainda posso me libertar. Ali, entendi, minha dor, transformada em arte, também podia curar. A exposição me deu mais coragem para concluir o livro. Intitulei O Custo do Silêncio, e cada capítulo era como um corte costurado com palavras. Falei da minha infância, da adolescência solitária, das relações tóxicas disfarçadas de amor, da fuga, da reconstrução. Mandei o original para a editora. Em menos de um mês, o livro estava aprovado. A primeira tiragem era modesta, mas para mim era um símbolo imenso. Eu tinha contado minha história. E não mais como vítima, mas como autora da minha própria vida. O lançamento foi emocionante. Vi pessoas que acompanharam meu processo desde o blog, vi mulheres que nunca conheci, mas que me abraçavam como irmãs. Vi homens também, filhos, irmãos, companheiros, tentando entender o universo feminino marcado por opressões tão sutis que muitas vezes passam despercebidas. Na plateia, entre tantos rostos, um me chamou a atenção. Um homem com sorriso sereno, olhos curiosos e uma energia que me trouxe paz. Depois soube que era o Eduardo, um psicólogo que havia lido meus textos com suas pacientes em grupo. Disse que minhas palavras despertaram conversas profundas entre elas. E que ele estava ali para agradecer. Conversamos por horas naquela noite. Sem pressa, sem jogo, sem máscara. Só duas pessoas se ouvindo de verdade. E naquele momento, soube que o universo estava me devolvendo tudo que me foi tirado, a escuta, o respeito, o afeto sem dívida. Eu estava vivendo minha própria revolução silenciosa. O reencontro com o amor foi inesperado. Eu já não buscava alguém para me completar. Estava inteira, pela primeira vez. Mas quando conheci Eduardo, percebi que o amor verdadeiro não é aquele que chega para tapar buracos, é o que aparece quando a gente se descobre sólida, segura, livre. Com ele, tudo era diferente. Não havia urgência, nem dependência, nem aquele medo constante de errar e ser punida com o silêncio. Ele me escutava, de verdade. Quando eu falava sobre a minha infância, sobre as humilhações veladas, sobre o peso invisível que carreguei por tanto tempo, ele não tentava consertar nada. Só estava ali. Presente. E isso era tudo. A gente começou devagar. Jantares tranquilos, caminhadas pelo parque, tardes no meu ateliê. Eduardo gostava de observar meu processo de pintura, mas nunca fazia perguntas invasivas. Ele respeitava meu silêncio tanto quanto minhas palavras. E com o tempo, fui deixando ele entrar. Pela primeira vez, me permiti ser vulnerável sem medo de ser ridicularizada. Contei sobre meus pesadelos, sobre as crises de choro que às vezes vinham sem aviso. Ele apenas segurava minha mão, como se dissesse: "Tá tudo bem. Você não precisa ser forte o tempo todo." Um dia, durante um desses cafés de domingo que viraram nosso ritual, ele disse: "Você já percebeu como seu rosto muda quando fala da sua arte?" Eu ri, sem jeito. Não estava acostumada com esse tipo de carinho. Era diferente daquele amor condicional que vivi por tantos anos, que vinha sempre com cobrança, com culpa, com medo de decepcionar. Com ele, não havia listas invisíveis de obrigações. Eu não era uma provedora de conforto emocional, nem um cofre de segredos da família. Era só eu. E foi nesse espaço seguro que algo incrível aconteceu. Eu comecei a desejar novamente. Desejar uma vida mais leve. Desejar construir algo a dois, não por necessidade, mas por escolha. Desejar, talvez, ser mãe, coisa que eu jurava que jamais queria, por medo de repetir os padrões da minha mãe. Contei isso a ele, com lágrimas nos olhos. Falei do meu receio de errar, de machucar alguém, de ser injusta como foram comigo. Eduardo escutou tudo em silêncio, depois disse: "Você é a pessoa mais consciente que eu conheço."
O simples fato de ter medo de repetir esses padrões já mostra que você está quebrando eles. Aquilo me desmontou. Pela primeira vez, eu me imaginei mãe não como um sacrifício, mas como uma escolha amorosa. Algo que nascia do desejo, e não da obrigação. Meses depois, quando descobri que estava grávida, me senti em paz. Não foi como eu imaginava. Não houve pânico, nem dúvidas sobre contar ou não para a família. Eles já não faziam parte da minha vida. Eu havia cortado o cordão umbilical emocional muito antes. Aquilo não era sobre eles. Era sobre mim. Sobre nós. Chorei ao ver o positivo, claro. Mas foram lágrimas doces. De renascimento. De surpresa boa. Era como se a vida me dissesse: você se reconstruiu. Agora pode criar. Eduardo ficou em silêncio quando contei. Depois me abraçou por tanto tempo que eu perdi a noção do tempo. E então ele disse algo que guardo comigo até hoje. Nosso filho vai crescer sabendo que amor não é dívida. Essa frase me acompanha como um mantra. Durante a gestação, continuei pintando, escrevendo, e até viajei para algumas cidades com palestras sobre minha história. Sim, minha história, aquela que começou com dor, passou pela raiva, pela culpa, pela solidão, e agora era um portal para outras mulheres se reconhecerem e se libertarem também. Cada palco era uma vitória sobre o silêncio. Cada aplauso, um eco de tantas vozes caladas. E em cada cidade, uma mulher me contava sua versão da minha história. Eu também fui a filha que sustentou todo mundo. Eu também ouvi que era egoísta por dizer não. Eu também precisei sair de casa para conseguir me escutar. E em cada uma delas, eu via a mim mesma. Mais nova. Mais calada. Mais assustada. Mas também pronta para despertar. Quando a barriga começou a crescer, os olhares mudaram. Alguns estranhos me paravam na rua para dar conselhos não pedidos. Outros perguntavam se eu ia voltar para minha mãe agora, para aprender a ser mãe também. Eu sorria e dizia: aprendi com ela o que não quero repetir. Não havia mágoa nessa resposta. Só lucidez. Eu havia deixado de lado a necessidade de vingança ou validação. Meu caminho agora era outro. E no meio de tudo isso, uma carta inesperada chegou. Era do meu irmão. Um envelope simples, com minha caligrafia ainda familiar. Abri com as mãos trêmulas. Ele pedia desculpas. Dizia que só agora, com a distância, percebia o quanto havíamos sido criados dentro de um sistema doentio. Que a mãe nos colocava um contra o outro. Que ele se sentia culpado por não ter me defendido mais. Eu chorei. Mas não de tristeza. Era um choro de alívio. Não respondi de imediato. Precisava de tempo para digerir tudo. Mas algo dentro de mim se suavizou. Não era reconciliação. Era compreensão. E isso, às vezes, é o suficiente. Quando meu filho nasceu, eu olhei para ele e senti algo que não cabia em palavras. Um amor limpo. Sem história. Sem ferida. Um recomeço. Naquele momento, entendi de vez, a família que eu sempre quis, agora era real. Porque eu a criei, com escolhas conscientes, com limites firmes, e com muito amor próprio. A maternidade, para mim, não foi como nas revistas. Não foi esse estado de êxtase permanente, nem um mar de tranquilidade. Foi, antes de tudo, um espelho, um reflexo cru e real de todas as partes de mim que ainda precisavam de colo. E que agora não podiam mais ser ignoradas. No início, eu tinha medo até de segurar o Bento. Isso mesmo, Bento. Foi o nome que escolhemos juntos, eu e Eduardo, num desses fins de tarde em que tudo parecia possível. O nome veio num sussurro, como se ele já existisse há muito tempo, só esperando ser chamado. Mas quando ele nasceu, tão pequeno e frágil nos meus braços, eu tremia. O peso dele parecia o mundo. Um mundo inteiro que agora dependia de mim. A primeira semana foi um turbilhão.
Eduardo, sempre paciente, dividia tudo comigo, as madrugadas insones, os choros que a gente não conseguia decifrar, os medos que se escondiam atrás dos sorrisos. Mas teve uma madrugada específica que nunca vou esquecer. Bento tinha acabado de dormir, depois de horas no meu colo. Eduardo me encontrou sentada no chão do quarto, de costas para a parede, olhos perdidos no nada. Você tá bem? Ele perguntou, ajoelhando ao meu lado. Eu demorei para responder. A garganta estava apertada. E se eu não sou suficiente? E se eu errar com ele, como erraram comigo? Eduardo segurou meu rosto entre as mãos, com aquele cuidado que sempre me desarma. Errar, você vai. Todos erramos. Mas a diferença é que você sabe disso. E isso já muda tudo. Chorei. De novo. Mas foi um choro manso, de entrega. Era como se, pela primeira vez, eu pudesse me permitir não ser perfeita. E, mais ainda, entender que perfeição nunca foi sinônimo de amor. Com o tempo, fui aprendendo os ritmos da maternidade. Os silêncios entre um choro e outro, os pequenos gestos que viram rotina, os olhares que comunicam mais do que qualquer palavra. E entre fraldas, mamadas e banhos, minha arte florescia de um jeito novo. Pintei com ele no colo. Escrevi com uma mão só, a outra embalando Moisés. Reaprendi a criar em fragmentos, em intervalos, nos espaços entre o cansaço e a inspiração. Minhas obras mudaram. As cores ficaram mais suaves, mas também mais profundas. As palavras, mais íntimas. Como se eu finalmente tivesse encontrado minha própria voz, não gritando, mas sussurrando verdades que antes me faltavam coragem para dizer. E foi nesse período que me convidaram para fazer uma exposição solo, com o tema Cicatrizes que Viram Asas. O nome veio como um sopro. Era exatamente isso que eu queria mostrar ao mundo, que a dor, quando acolhida, pode virar beleza. Que os traumas, quando trabalhados, não definem, transformam. A vernissage foi um marco. Vi mulheres emocionadas diante das telas. Vi mães com seus filhos no colo, como eu. Vi senhoras que me disseram, queria ter ouvido isso aos 20. Uma delas me olhou nos olhos e disse: Você me deu coragem de pedir perdão à minha filha. E naquele instante, tudo fez sentido. Não era só sobre mim. Nunca foi. A minha história era a de tantas outras. E agora, finalmente, ela estava ecoando. Eduardo segurava Bento no colo, olhando cada quadro como se fosse o primeiro. Me deu um beijo na testa e sussurrou: Você nasceu para isso. Eu sorri. Não só pelo elogio, mas porque era verdade. Eu nasci para contar histórias. E mais que isso, para reescrever a minha. Voltei para casa naquela noite com o coração leve. Mas algo me esperava. No meio das mensagens de parabéns, havia uma outra. Da minha mãe. Sim. Ela tinha conseguido meu número por meio da minha irmã. A mensagem era breve. Dizia que tinha visto uma entrevista minha na TV e que se emocionou. Dizia que estava orgulhosa, mas também triste por tudo que perdeu. E perguntava se poderia me ver. Respirei fundo. Foram horas pensando se eu devia responder. Eduardo não opinou. Disse que qualquer decisão seria válida. Você sabe o que é melhor para você. Eu soube, ali, que ainda doía. E que, embora tivesse perdoado em muitos aspectos, ainda havia feridas em cicatrização. Mas também percebi que agora, eu tinha escolha. Então escrevi de volta. Te desejo paz. Estou bem. Espero que você também esteja. Foi só isso. E foi tudo. Um encerramento sem mágoa, sem retorno ao passado. Apenas um ponto final calmo, necessário, honesto. Não senti culpa. Essa era a maior vitória. E assim, entre exposições, mamadeiras e novos capítulos, fui entendendo que minha vida agora era outra. Não porque alguém tinha me resgatado, mas porque eu mesma tinha me construído. Parte por parte.
caco por caco. Com paciência, com coragem, com amor. E com a certeza de que nenhuma ferida me impediria mais de voar. O tempo passou. Nem rápido, nem devagar. No ritmo exato das coisas que são verdadeiras. A vida com Bento foi se desenrolando como uma dança, às vezes bagunçada, às vezes harmoniosa. Mas sempre nossa. Eduardo continuou sendo esse porto calmo em meio às marés. Nunca tentou apagar minha dor, nem preencher meus vazios. Ele apenas esteve. Presente, inteiro, disposto. E isso fez toda a diferença. Mas o mais bonito foi perceber que, mesmo com toda essa nova estrutura, mesmo com amor, com afeto, com rede de apoio, eu não era mais refém de ninguém. Pela primeira vez, minha felicidade não dependia de estar em uma relação, de ter aprovação, de atender expectativas. Eu era feliz porque me pertencia. Eu sabia quem eu era. E isso não tem preço. Minha relação com a arte atingiu um novo patamar. Comecei a dar oficinas para outras mulheres, especialmente mães, sobre expressão artística como ferramenta de cura. Ali, cada pincelada virava libertação. Cada palavra escrita, um grito transformado em canção. Vi mulheres reencontrando suas vozes, suas potências, suas essências. E percebi o quanto ainda havia por fazer, por compartilhar, por construir. Lancei um livro com relatos e ilustrações minhas, da ferida à flor, que acabou virando uma coletânea de vivências de outras mulheres também. Uma mistura de diário íntimo e manifesto coletivo. A repercussão foi imensa. Mais do que eu podia imaginar. Fui chamada para entrevistas, participei de mesas redondas, palestras, eventos sobre empoderamento feminino, maternidade consciente, reconstrução pós-trauma. Meu nome, antes esquecido até por mim, agora era símbolo de algo maior. Mas em nenhum momento deixei que isso me afastasse do que realmente importava: minha casa, minha arte, meu filho, meu silêncio interior. Houve um dia em que estávamos no parque, eu e Bento. Ele já andava, falava pelos cotovelos, curioso sobre tudo. Me perguntou do nada: Mamãe, você era triste quando era pequena? A pergunta me pegou como um vendaval manso. Sorri. Era, filho. Um pouco. E agora? Agora sou muito feliz. Ele sorriu também, como se tivesse entendido tudo. E entendeu mesmo. Porque a felicidade não é a ausência de dor. É a aceitação da vida como ela é. Com suas rachaduras, com suas imperfeições, com sua beleza impermanente. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais aquela mulher cansada que implorava por migalhas. Vejo uma mulher inteira. Com marcas, sim. Mas também com asas. Já não carrego o peso da família que não soube me amar. Não carrego a culpa de ter dito não. Não carrego o medo de estar só. Porque aprendi a ser minha companhia favorita. Aprendi que os laços mais verdadeiros são aqueles que não exigem sacrifício da nossa essência. Aprendi que liberdade e amor podem coexistir. E que tudo que vivi, até o que mais doeu, me trouxe até aqui. O que antes era ferida, hoje é flor. O que antes era prisão, hoje é voo. E se você que me ouve agora também sente que não tem mais forças, que está presa a uma história que não te pertence, eu te digo com todo o meu coração: há vida além disso. Há luz depois do túnel. Há reconstrução depois do colapso. Você não está sozinha. Você não precisa se moldar para caber em lugares que te encolhem. Você pode, sim, recomeçar. Seja aos 20, aos 30, aos 60. Não importa quando. O que importa é que, quando esse recomeço vier, que ele seja seu. Com suas cores, seu ritmo, suas escolhas. Porque, no fim das contas, a liberdade não é um lugar. É um estado de alma. E hoje, eu moro nela.